Em reverência à palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Que nos diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito têm as coisas voltadas têm a sua mente voltada para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é a morte, mas a mentalidade espiritual é a vida e a paz. E você se assenta dando glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta aos Romanos, ele está prestes a concluir um argumento acerca da lei e acerca do pecado e das gloriosas vantagens de você andar segundo o Espírito. Quando Paulo ele escreve essa carta, mais especificamente o verso número 5, ele faz duas comparações de alguém que ama o Espírito e de alguém que ama a carne. E ele já nos adianta que quem ama a carne nunca vai entender as coisas do Espírito. E quem ama o Espírito nunca vai entender as coisas da carne. E ele fala sobre quem ama o Espírito. E quem ama o Espírito Santo de Deus é totalmente diferente de quem só ouve falar sobre ele. Quem ama conhece, quem conhece convive, e quem convive tem relacionamento. E aquilo que Paulo ele quer ministrar sobre o leitor que está lendo essa carta aos Romanos é basicamente a respeito de quem ama o Espírito Santo de Deus. E quem ama o Espírito Santo de Deus ama três coisas que eu vou te falar nesse pouco tempo que eu vou ministrar nesta manhã. Quem ama o Espírito Santo de Deus, quem ama as coisas de Deus, ama a justiça. Porque você nunca vai ver um homem e uma mulher de Deus em um ambiente que a injustiça prospera, que a injustiça manda e desmanda. Um homem de Deus que está no ambiente que a injustiça manda, que a injustiça prospera, é por um só motivo. Qual motivo? Fazer aquele ambiente ser mudado. Porque quando Ezequiel vai para o vale, a Bíblia diz que é um vale de ossos sequíssimos. E se tinha ossos é porque teve carne. E se teve carne é porque teve vida. E se teve vida é porque não tinha mais. Então Deus leva Ezequiel para um lugar de morte para profetizar a vida. Por que Deus leva Ezequiel para um lugar de morte para profetizar a vida? É porque Deus nunca vai levar um crente morto para um lugar vivo. Ele sempre vai levar um crente vivo para um lugar morto. Porque não é o lugar que muda você, é você que tem que mudar o lugar quando você chegar. E é por isso que se você encontrar um crente, um homem e uma mulher de Deus em um ambiente que a injustiça prospera, que a injustiça manda, é por isso que Deus colocou ele lá, para mudar o ambiente. Porque quando eu e você amamos as coisas do Espírito, quando a gente vai para um lugar carnal, a gente não muda e vira da carne, mas a gente faz aquele ambiente carnal virar um ambiente baseado no Espírito Santo de Deus. Segundo a Bíblia, Deus ama aquele que é justo, porque Ele é justo. Ou seja, Deus ama aquele que é justo. Aquele que comete injustiça, Deus abomina. Aquele que comete injustiça, Deus repudia. Mas aquele homem, aquela mulher que é baseado na justiça de Deus, Deus tem prazer em abençoar. E eu quero liberar a primeira palavra para você nesta manhã. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa da justiça, mas o Deus que é justo juiz já chegou nesse ambiente nesta manhã. Levanta a sua mão direita nesta manhã, porque eu tenho uma palavra para a sua vida. O Deus da justiça vai se manifestar ao seu favor. O Deus que é justo vai se manifestar ao seu favor. O Deus que manda e desmanda a justiça vai se manifestar ao seu favor. Porque quando o advogado não resolve, o justo juiz resolve. Quando o promotor não resolve, o justo juiz resolve. E é por isso que ele te trouxe nesta manhã para dizer: eu tenho
justiça preparada para você. E a justiça de Deus, ela foi demonstrada em a sua perfeição, justamente quando Ele manda o seu único filho para a terra, para morrer no meio do seu lugar. Porque Ele poderia ter levantado qualquer pessoa, qualquer homem de Deus, qualquer discípulo, qualquer pregador, qualquer homem que era usado naquela época. Ele poderia muito bem ter mandado João Batista, ele poderia muito bem ter mandado Moisés, poderia ter mandado João, ele poderia ter mandado qualquer um, mas Ele manda o seu único filho para demonstrar que Ele é justo. E se algo acontece na sua vida, não é que você é menos ou que você é mais, mas se algo acontece na sua vida é porque é a justiça de Deus. É tanto que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte é o salário do pecado. E toda vez que eu e você peca, acontece um tribunal no mundo espiritual. Porque o diabo, como acusador de nossas almas, ele tem total direito de dizer ao Pai: olha, mata, deixa eu matar, porque ele pecou e o Senhor será da tua palavra para que a tua palavra se cumpra. Então ele pecou, tem o direito de morte, mas na hora que o Pai, como justo juiz, ele vai bater o martelo decretando a morte porque ele é justo, chega o advogado fiel de nossas almas para dizer: o papel do diabo é acusar, o papel do Pai é fazer justiça, mas o meu papel é defender. Tem defesa para alguém que está aqui nesta manhã? O advogado fiel vai chegar na hora certa, porque ele não chega nem antes e nem depois. Ele tem justiça na hora certa para você. Quem ama o Espírito Santo de Deus ama a justiça, porque você nunca vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus em um ambiente que a injustiça prospera. Ele nunca pode compactuar com a injustiça do homem, porque sabemos que o homem é injusto. Se tem uma coisa que o homem é, ele é injusto. Mas o homem de Deus, quem ama o Espírito, vive do Espírito, e quem vive dele nunca pode compactuar com aquilo que é a injustiça. Quem ama a Deus ama a justiça, e quem ama a Deus também ama a verdade. Eu vou repetir para você: você nunca vai ver um homem de Deus ou uma mulher de Deus em um ambiente que a mentira prevalece, que o engano prevalece, que aquele que passa a mão para enganar. Não, você nunca vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus em um ambiente que a mentira toma conta, a não ser para ele estar ali para mudar o ambiente. E eu vou dizer algo para ficar entre nós: Deus não escolhe qualquer um para mandar em qualquer ambiente para dizer que vai mudar, porque tem gente que não consegue nem se mudar ele mesmo, quem dirá mudar o ambiente inteiro. Ou seja, não é qualquer um que Deus leva para o ambiente e vai dizer: eu vou mudar o ambiente. Não, quem manda é ele, quem escolhe é ele, quem muda é ele. E se ele achar graça aos seus olhos, ele te manda para mudar o ambiente. Quem ama a Deus ama a verdade, porque mesmo que a verdade doa, a verdade é necessária. Repete comigo: a verdade é necessária. Por que a verdade é necessária, pregador? Porque vamos tirar religião, vamos para um homem e uma mulher, homem e mulher de verdade. Um homem que vive na mentira, a sua vida é curta, a sua vida é perturbada, a sua vida é desastrosa. Uma mulher que vive na mentira, a sua vida é curta, a sua vida é perturbada, a sua vida é desastrosa. Por quê? Porque vive na mentira, e a mentira corrói os bons princípios. Mas um homem que vive na verdade, Deus tem muita honra preparada para ele. Pregador, então vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que quando Davi ele peca, a Bíblia diz que Natan vai lá, fala: olha Davi, você quer perdão, Deus te perdoou, mas a espada não vai se apartar. Ou seja, Natan olhou para Davi e disse: Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha dois pastores, Davi. Um tinha 100 ovelhas e o outro tinha uma ovelha. Um pastor que tinha 100 ovelhas fez questão de matar o outro pastor só para roubar a única ovelha que ele tinha. E o que você tem a dizer, Davi? Davi falou: olha, esse homem merece a morte. Natan falou: então esse homem é você, Davi. Mas como que Natan tem a ousadia
de falar que Davi é um homem que merece a morte, sendo que Davi é o rei daquela época, porque profeta que é profeta, a primeira coisa que ele vê não é o título, não é a posição, mas é a ordem que Deus manda ele dar. Profeta que é profeta, independente de qualquer coisa, fala a verdade, e a verdade mesma que ela doa hoje, amanhã ela vai sarar e vai curar todas as suas feridas. A verdade era tão boa que a verdade já é a própria palavra de Deus. Porque mesmo que doa, mesmo que a gente não se encaixe, mesmo que a gente não ache que merecemos, mas a verdade está estampada no nosso peito. E eu vou te dizer mais, essas histórias que conta por aí, é tudo mentira. Eu cresci ouvindo mentiras, você cresceu ouvindo mentiras. É o homem te prometendo e não cumprindo, é a mulher prometendo e não cumprindo, é a história da Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos, da princesa donzela. Todas essas histórias são mentiras, mas eu vim te contar uma história aqui, irmão, que ela é a própria verdade. Ela se chama a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, por isso que ela é a verdade. Por quê? Porque João vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui é a verdade, irmão, aqui é a verdade. Oh glória, levanta a sua mão nesta noite, porque eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. A verdade, que é a palavra de Deus, ela vai penetrar no seu coração. Quem vive pela mentira cai, mas quem anda pela verdade prevalece. Tem alguém nesta tarde, nesta manhã, que ama a verdade aqui? Tem alguém que ama esta verdade? A verdade, ela é algo que pode corroer, que pode doer, mas ela é eficaz. Segundo o próprio João, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Aleluia! A verdade, ela testifica no meu e no seu coração. A palavra, ela testifica, porque testificar é diferente de falar. Quem testifica dá testemunho. Quem testifica é o próprio exemplo. Mas quem fala por palavras vãs, por palavras secas. Mas quem vive a palavra de Deus é um homem que prevalece na verdade. E quem ama a palavra de Deus, quem ama o Espírito, ama a verdade. E a terceira coisa que quem ama o Espírito ama é a obediência. Porque você nunca vai ter nada, Deus nunca vai te honrar em nada, você nunca vai crescer em nenhuma área da sua vida se não tiver a obediência. Principalmente a obediência na voz de Deus. Porque se Deus mandar você ir para a direita e você ir para a esquerda pode parecer boa aos seus olhos, mas aos olhos de Deus não é boa. E segundo a Bíblia, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a verdade, a obediência, a justiça é tudo aos olhos de Deus. E eu sei que você está cansado de ouvir isso, mas é necessário repetir que Deus, o que Deus tem preparado para você é o melhor dessa terra. Porém, só tem preparado o melhor dessa terra, e você só vai viver o melhor dessa terra se você obedecer à voz dele. Para quem desobedece, para quem faz ouvido de mercador, para alguém que não está nem aí, nem chegando para a voz de Deus, ela vai viver no raso. Mas aquele homem que obedece à voz de Deus pela risca, Deus tem o melhor preparado para ele, o melhor preparado para ela. Porque Deus tem prazer em honrar quem é obediente. E é talvez a ordem que Ele te deu não seja agradável aos seus olhos, mas se é agradável aos olhos dele, esteja apto para cumprir a vontade do Pai. Porque a sua vontade é enganosa, a sua vontade é duvidosa, a sua vontade é bipolar.
mas a vontade do Pai, ela é perfeita para mim e para você. Quem ama a obediência ama o Espírito, e quem ama o Espírito é um homem que ele se doa para viver na base do Espírito Santo. E eu lembro que Moisés, ele mostra a importância de estarmos abertos à obediência. Por quê? Porque ele estava aberto para viver o chamado que Deus tinha. Moisés cresceu no Egito, tinha tudo do bom e do melhor, mas ele preferiu ouvir a voz de Deus que o chamava para ter algo além. Ou seja, quando a voz de Deus te chama, quando a voz de Deus te chama para você viver o chamado, quer um conselho? Largue tudo. Largue dinheiro, largue poder, largue tudo, mas esteja apto para cumprir e viver o chamado que Deus te escolheu. Faça como aquele homem, aquela mulher que diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado, envia-me, porque Deus precisa de homens e mulheres obedientes à voz dele, para poder cumprir o chamado. Tem alguém aqui nesta tarde, nessa manhã, que talvez não quer viver o chamado, enterrou o seu dom, enterrou o seu chamado, enterrou aquilo que Deus tem preparado para você. Mas quer o conselho? Largue tudo para viver baseado nas promessas que Ele te fez. Porque a promessa que o homem te fez, ela vai falhar, mas a promessa que Ele te fez não tarda, não falha, ela chega na hora certa para a sua vida. Então descanse o seu coração, esteja apto para viver e diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu largo palácio, eu largo riqueza, eu largo fama, eu largo poder, mas eu quero viver o seu chamado. Porque a riqueza, o poder, o palácio, nunca que vai me levar para o céu. Mas quando eu estiver obediente à tua voz, eu estarei pronto para receber o meu galardão lá no céu. Então esteja apto para receber a palavra de Deus. Fica de pé, deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai,